Olá, gente! Tá no ar mais uma edição do Saúde Ativa, o programa que quer te motivar a sair do sedentarismo, levando para você informação sobre tudo que diz respeito à sua saúde. Até porque tudo que promove saúde e eleva a autoestima tem que ser prioridade em nossa vida, não é? Afinal de contas, o corpo é o templo do nosso espírito e temos que cuidar bem dele. Olha só, no programa de hoje, pílula do dia seguinte. Preocupada com as possíveis gravidezes indesejadas, a Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza nas suas 44 unidades de saúde da família a pílula do dia seguinte. Saiba como proceder para receber a sua. No quadro mais gostoso do programa, o Comer Bem, mais uma receitinha para crianças. E no quadro Oncolegal, Rafaela Macedo conversa com o médico nuclear Rafael Midlet sobre os avanços da área que coloca Sergipe no pioneirismo nacional. Olha, isso é imperdível, não sai daí. As usuárias do Sistema Único de Saúde, o SUS, já têm acesso à pílula do dia seguinte. Porém, é muito importante ressaltar que ela é indicada somente para alguns casos. Confira que casos são esses na matéria do repórter Leonardo Barreto. A pílula do dia seguinte é um contraceptivo de emergência e a Secretaria Municipal da Saúde disponibiliza nas 44 unidades de saúde da família. Eu converso agora com a coordenadora do Programa Municipal de Saúde da Mulher, Cristiane Ludmila. Coordenadora, como deve proceder a mulher que deseja ter acesso a esse serviço? Então, a gente tem nas 44 unidades de saúde disponível, né? E a gente tem observado que as mulheres têm acessado pouco as unidades para receber esse insumo, né? Como você disse, a pílula é uma pílula de emergência. Então, deve ser usada naquelas situações onde houve uma relação sexual sem proteção, né? A mulher que usa um anticoncepcional de sua escolha, mas esqueceu de usar, ou que usa preservativo, né? E aí furou o preservativo, ou mesmo que esqueceu que não usou mesmo. E em situações também de violência sexual, né? Tem a indicação. Essa pílula é bastante eficaz, mas o uso precisa ser nas primeiras 72 horas após, né, a ocorrência da relação sem proteção. Então, a mulher, o casal, né? Na verdade o uso é a mulher, mas a gente sempre fala o casal, porque esse planejamento reprodutivo deve ser do casal, responsabilidade do casal. Deve procurar a unidade de saúde do seu bairro, né, para que o médico ou o enfermeiro possa prescrever um insumo. Tá? O que a gente observa é assim, as mulheres, né, que querem usar, que precisam usar esse método, ao invés de ir no posto de saúde, vão na farmácia comprar, usam, né, assim, não usam com uma indicação, com uma orientação de um médico ou de um enfermeiro e terminam usando errado. E essa eficácia da pílula do dia seguinte, que poderia ser, né, uma boa eficácia, acaba perdendo, né, esse resultado todo. Então, aí corre o risco da mulher até engravidar. O ideal é que seja usado nas primeiras 72 horas, tá? Sendo que quanto mais precoce, de preferência até nas primeiras 24 horas, essa mulher já faça uso. Certo. Existe alguma restrição? Sim. Como a gente sabe, né, a pílula do dia seguinte só são 2 comprimidos, então uma quantidade grande de hormônios, né, para poder evitar o acesso dos espermatozoides até as trompas e aí o risco de uma gravidez. Então, não é qualquer mulher que deve usar, por isso esse cuidado dessa prescrição de médico ou de enfermeiro. Então, por exemplo, uma mulher hipertensa, uma mulher diabética, né, já tem um risco maior no uso dessa pílula. E o que a gente faz, um alerta, é assim, que aquela mulher, aquele casal, deve escolher um método para ficar usando rotineiramente. O nome já diz, pílula de emergência. Então, é para usar quando necessário, mas que não pode ser a rotina de jeito nenhum, porque aí ela vai diminuir a eficácia, já tem um risco grande de engravidar. E a eficácia, ela é de 100%? Então, é próximo a 100%, mas depende muito do tempo de uso após a exposição. Pode ser até 72 horas, mas o ideal é que seja nas primeiras 24 horas. É importante lembrar que mesmo fazendo uso dessa pílula, é necessário ter um acompanhamento médico, né? Isso, tem um acompanhamento médico e aí o casal deve escolher um método para ser o seu método, né? A gente tem diversos métodos, como tem aqui nesse quadro. Tem o DIU, tem pílula do dia seguinte, tem os anticoncepcionais orais, injetáveis. Então, aquele casal tem que sentar, né? A gente chama de planejamento reprodutivo, para escolher o método que é mais adequado para a situação deles. E não ficar recorrendo sempre à pílula do dia seguinte, que aí ela vai diminuir a eficácia e
o efeito que é esperado, que é da mulher não engravidar, pode não acontecer. Muito obrigado, coordenadora. É com você, Gilmara. Agora vamos a um breve intervalo, mas olha, eu volto já já, não sai daí. Agora aquele momento delicioso, tão aguardado, o quadro Comer Bem. Atenção, mamães e vovós! Hoje vamos aprender um pouco mais a fazer comidinhas deliciosas e saudáveis para a criançada. Tá bem legal, confira! Agora a nutricionista materno-infantil, Nayana Oliveira, vai ensinar pra gente a fazer uma crepioca colorida. Vamos lá, Nayana? Vamos. A dificuldade também grande das crianças é em relação às verduras e legumes, não é? Então, mas eles adoram cores. Eles não gostam das cores nos alimentos, mas gostam de cores para pintar, enfim. Então você tem que trabalhar um pouco no lúdico para a criança. Crepioca todo mundo conhece, que normalmente tem nas dietas das mães, as mães já aprenderam em algum blog, mas a crepioca colorida nem todo mundo pensa em fazer. Então é super fácil. Então você vai pegar um ovo. No caso, para criança, a gente aumenta um pouco da tapioca. Normalmente é para um ovo, uma colher de tapioca. No caso, para criança, a gente aumenta um pouco do carboidrato. Então vamos botar para 2 colheres. Pitada de sal. Orégano. As especiarias são muito bom. É muito bom para quê? Pra gente evitar botar tanto sal, para dar gosto, tudo isso. Hoje eu vou fazer a de beterraba, que vai ficar rosa. Da Barbie, das princesas, aí você usa a imaginação. Mas aí pode optar, tanto pela beterraba quanto pela cenoura. Tem outro tipo de verdura que também pode? Espinafre, Certo. que aí vai ficar verde. Que aí para as crianças o Hulk, você trabalha com Ben 10, você trabalha com vários desenhos também verdes, né? Então, usa o mixer, mas normalmente se você tiver um liquidificador ou processador, você faz. Outra coisa também, se a criança for muito enjoada com textura, a mãe pode fazer tipo um suco de beterraba e usar. Ou ralar um pouco mais fininho. Por exemplo, aqui eu ralei, ele tá maiorzinho. Mas você pode na parte do ralador ralar naquela menorzinha para não ficar tanta textura. Se for uma criança mais tranquila, você pode deixar a fibra mesmo da beterraba. Eu gosto de deixar a fibra porque você não vai estar perdendo tanto nutriente. Então você começa a acostumar a criança com a textura também. Então você pode começar passando bem ou botando só o suco da beterraba e depois você vai acrescentando cada vez mais a beterraba mesmo inteira raladinha. Aqui eu já vou levar para a frigideira antiaderente, vou fazer a crepioca normal. Aqui eu tô colocando na frigideira antiaderente. Espere bem assar embaixo porque senão você vai fazer uma melequeira em casa. É tipo como panquequinha mesmo. Depois de assada, qual é o próximo passo, Nayana? Então, pode fazer de várias formas. Uma das formas é fazer como sanduichinho, botar um queijinho, até lá na frigideira mesmo para ele derreter. Ou creme de ricota, ou também para mandar para o colégio. Eu tenho essas forminhas de formatos que as crianças amam. E aí você corta no formato, ó, do Mickey. Aí pode levar em um potinho separado o cremezinho de ricota que a própria criança coloca, que aí dá autonomia para ela em rechear, em melar. Então elas gostam bastante. E o prato e o lanchinho vai ficar super fofinho. Também a gente pode fazer de florzinha. Tá aí pronta a nossa crepioca colorida. Agora é só colocar em prática o que aprendeu aqui com a Nayana. Gente, é muito importante inserir comidinhas saudáveis no cardápio das crianças. E viu só que não é difícil? Basta tentar.
Agora, mudando de assunto, você sabia que é possível baixar o aplicativo da TV Câmara Aracaju para iOS e Android e acompanhar toda a nossa programação de onde quer que você esteja? É muito bacana. Baixe agora. E manda sugestões pra gente, tá? E críticas também. O nosso e-mail é produçãotvcâmara@cmaju.se.gov.br. Confere aqui, ó. Agora vamos a um breve intervalo, mas olha, bem rapidinho, só vou ali beber uma água, não sai daí. Chegou a hora do quadro Onco Legal com Rafaela Macedo. Hoje ela conversa com o médico nuclear Rafael Midlegi sobre os avanços do PET-CT, que coloca Sergipe em destaque no panorama nacional. Está bem bacana. É com você, Rafa. Gil, você arrasa, né? Tá linda, maravilhosa como sempre. Minha gente, hoje eu tô aqui com o Dr. Rafael. Dr. Rafael, que tem um sobrenome bem diferente, né? Dr. Rafael, que bom receber o senhor aqui. E, na verdade, é melhor estar aqui do que fazendo o exame. Eu já fiz 3 PETs, né, durante o tratamento todo com o Dr. Rafael. E aí, ele é médico da medicina nuclear, né? A gente já fez um programa sobre ele, mas assim, surgiram algumas dúvidas e a gente resolveu trazer o Dr. Rafael de novo para ele esclarecer as dúvidas de todo mundo. Então, seja bem-vindo ao nosso quadro. É uma honra muito grande poder participar, fazer com que o senhor participe do nosso quadro hoje como entrevistado e não como médico. Minha gente, eu sentia um frio enorme na barriga, porque a gente tem toda a preparação para fazer o exame, ficava numa salinha, entrava para fazer o exame e às vezes o Dr. Rafael pedia para voltar. Ai meu Deus, ele viu alguma coisa, ele não viu alguma coisa. E aí eu voltava e aí daqui a pouco ele me chamava de novo e vinha com aquela cara assim, né? E dizia, olha, tá tudo bem. Então, graças a Deus que sempre esteve tudo bem, né, doutor Rafael? Que bom. É um prazer primeiro, né, estar aqui podendo falar um pouco da minha área, dos exames que a gente realiza, né, e sobretudo falar isso com você, que foi uma paciente tão querida e que a gente teve, né, com os nossos exames de medicina nuclear, a possibilidade de ajudar bastante no seu tratamento e no seu acompanhamento. O PET scan, como o Rafa falou, ou o PET-CT, que é a mesma coisa, porque a sigla CT significa tomografia computadorizada, né, em inglês. Então, o PET scan ou o PET-CT, que são 2 aparelhos acoplados no equipamento só, o PET scan e essa tomografia computadorizada. Então esse aparelho é capaz de unir as imagens destes 2 exames, tanto do PET scan quanto da tomografia, e fazer essa fusão de imagens. Então a gente consegue, através da tomografia, que é o exame já conhecido por todos, definir exatamente a localização das lesões em que o PET scan conseguiu demonstrar. Como que funciona, né, essa detecção de lesões através do PET scan? A gente utiliza para fazer o exame de PET substâncias, né, traçadores marcados com materiais radioativos, ou seja, traçadores radioativos, uma radiação pequena, nada de extraordinário, mas é bom que se fale, né? Então, os traçadores utilizados servem para que sejam investigada a presença de células tumorais. O principal traçador que se utiliza no dia a dia, na rotina, para o exame de PET-CT, que foi o que a Rafa fez, é o FDG, que é um derivado da glicose. Enfim, uma siglazinha. Esse FDG, ele é capaz de se fixar na grande maioria das células tumorais, para câncer de pulmão, linfoma, câncer de cólon, câncer de mama, né, e diversos outros tipos de câncer. Então, esse FDG é capaz de se fixar nessas células e, por ser, né, ligado a um material radioativo, consegue emitir radiação para o aparelho consegue captar essa lesão. E, claro, como tem a tomografia acoplada, né, então a gente tem exatamente a definição da localização dessa lesão. E, como você já estava, a gente estava conversando aqui nos bastidores, existem também, né, outros tipos, né? A partir de janeiro desse ano, aqui no Brasil, a gente começou a trabalhar já, né, com 2 outros tipos de traçadores, que é o PSMA, que é um traçador exclusivo, né, para o câncer de próstata, e o DOTA,
que é um traçador para avaliação de tumores neuroendócrinos, que são tipos de tumores que também apresentavam uma captação muito pequena pelo FDG, então não eram muito utilizados para fazer esse exame. Hoje, esses traçadores, como eu havia dito, eles foram liberados pela Anvisa para a produção, né, para comercialização no Brasil agora em janeiro de 2017. Então, isso são exames de PET-CT, né, só que com novos traçadores, não são melhores e nem piores que o FDG, que a gente já utilizava, são para estudar outros tipos de câncer que o FDG não era, né, não conseguia ser captado por essas células. Como são traçadores novos, a gente tem o privilégio de ser a segunda capital do Norte e Nordeste a estar realizando esse exame, né? A gente atualmente, só Aracaju e Recife faz esse exame de PET-CT com esses 2 novos traçadores, né? E enquanto que o PET com FDG já se faz em bastante lugar no Brasil, em várias capitais e grandes centros, né? Mas ainda restrito a grandes centros, né? Já o PET com esses 2 novos traçadores, que é o PSMA e o DOTA, a gente está fazendo aqui ainda, e isso para o estado de Sergipe é uma coisa que realmente muda muito o cenário da área de saúde, porque não está deixando a desejar a nenhum grande centro. A gente está colocando o Sergipe num patamar mais alto da área médica em relação ao diagnóstico, prevenção, tratamento, avaliação de resposta do câncer, né? O que é o estadiamento? Nada mais é do que avaliar em que estágio se encontra a doença, tá certo? Ou seja, se a doença está localizada num determinado órgão, por exemplo, vamos dar um exemplo para que seja mais fácil de entender, um nódulo no pulmão, uma lesão no pulmão, e essa lesão é maligna, ela foi biopsiada, enfim. Então o médico quer saber se essa lesão pulmonar, o câncer está só nessa lesão ou se já se espalhou para os gânglios, né, para os linfonodos, mediastino, que é essa região aqui entre os pulmões, né, se já chegou a atingir os ossos, cérebro, né, que a gente chama de metástase, ou seja, se o câncer está localizado ou se ele já se espalhou. E se ele já se espalhou, para onde ele foi? Tá? E isso direciona o médico a fazer um tratamento mais adequado àquele paciente. Às vezes, tornando a cirurgia desnecessária. Por quê? Porque às vezes só a cirurgia não vai conseguir mais curar o paciente. Então, você deixa de operar um paciente que aquela cirurgia não vai trazer nenhum benefício a ele, porque você descobriu através de um exame de corpo inteiro de escaneamento de escanear, uma varredura do corpo inteiro, você conseguiu verificar qualquer outra área de doença e que pode, né, em alguns casos, contraindicar a cirurgia, fazer com que não precise mais operar, porque a cirurgia não vai trazer nenhum benefício mais ao paciente, o paciente seria indicado apenas a tratamento com radioterapia ou quimioterapia. Se a lesão ela tem uma captação, no caso do traçador utilizado para cada exame, né? A gente está falando do seu caso que é o FDG, então a gente consegue traçar um caminho de tratamento. Se houve captação, aquela lesão tem uma grande tendência a ser uma lesão maligna. Se ela não teve captação, ela tem uma grande probabilidade de ser benigna, dependendo do tamanho, porque na medicina também as coisas não são tão claras, não são sempre exatas, tá? Então, dependendo do tamanho, o paciente vai continuar seguindo essa lesão, acompanhando essa lesão, né? E para que se possa traçar o caminho ideal para o tratamento. Doutor Rafael, e assim, consegue estadiar todo o corpo humano, todos os órgãos, inclusive cabeça? O PET-CT é feito da cabeça, né, até as pernas, e a gente consegue fazer esse mapeamento todo e saber onde tem alguma área que tenha a captação do material de forma anormal, porque existe a captação de forma normal, que é por onde o material passa e vai embora, né, e ele se fixa nas células tumorais. Então a gente tem que saber, claro, quais são os locais de captação normal, para que a gente possa diferenciar daqueles com captação anormal, e isso é que vai direcionar o tratamento. Seja numa lesão no cérebro, numa lesão no pulmão, numa lesão no osso, tudo isso o PET vai conseguir enxergar. Todos os órgãos do corpo humano a gente vai conseguir estudar de uma vez só, num exame só, que dura mais ou menos 30 minutos esse exame.
Isso depende muito de cada tipo de câncer, tá? Primeiramente é isso. E, em segundo, depende também de que estágio que aquele paciente se encontra, ou seja, que a doença está, né? Então, por exemplo, tem pacientes com linfoma que fazem o tratamento, o exame de PET-CT, no início de tudo, antes de qualquer tipo de tratamento, que a gente chama de PET basal, ou seja, vai utilizar aquilo como um parâmetro para comparar futuramente com outros exames de PET, e ele pode fazer logo após o segundo ciclo de quimioterapia, por exemplo. Isso dura mais ou menos 3 meses. Então, logo depois ele faz um PET para comparar com aquele primeiro que ele fez. Então, só citando como exemplo o linfoma, né, que normalmente é um tipo de doença em que se faz o PET realmente um pouco mais, cada vez um pouco mais próximo, né, um do outro, para avaliar realmente a resposta ao tratamento com quimioterapia, no caso dos linfomas. E, claro, que percebendo-se uma resposta através do próximo PET que foi feito, então esse tempo vai ficando um pouco mais espaçado, passa a se tornar um tempo de mais ou menos de 6 meses, depois passa a ser de ano em ano, e depois o paciente vai sendo controlado até que seja considerado, né, curado após pelo menos aí 5 anos, a gente está falando de linfoma. Gente, eu agradeço demais a presença do Dr. Rafael aqui. Dr. Rafael, muito obrigada por tudo mesmo. Mais uma vez. Isso a gente já está falando do tratamento. É legal, é muito legal ver também que pessoas como o Rafa pessoas como ela, chegar até aqui batalhando e hoje está aí com um programa maravilhoso, fazendo tudo que é possível para que a população esteja mais antenada, né, sobre essa doença, que é importante a gente ter isso em mente. Quanto mais cedo se descobre, mais fácil de se tratar e de obter a cura. Então isso é muito importante. Programas como esse só tendem a fortalecer essa ideia para a população. Muito obrigada. Gil, segue com você, meu amor. Beijo. Obrigada, Rafaela. Gente, olha, o Saúde Ativa termina aqui. Mas não esqueça que temos um encontro marcado toda semana aqui na tela da sua TV Câmara Aracaju. Inclusive, lembrando mais uma vez que você pode baixar o aplicativo da TV Câmara para iOS e Android e acompanhar toda a nossa programação. Fique com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau.